Um casal decide levar seu filho em um instituto de neurociência para saber o que acontece com seu filho, Christian. O doutor responsável explica para os pais como o lugar pode ajudar o menino a desenvolver habilidades sociais, emocionais e como lidar melhor com o mundo ao redor. A mãe de Christian considera deixá-lo no instituto, pois acredita que é o melhor lugar para ele. Já o pai, um militar de personalidade rígida, rejeita a ideia. Ele diz que o mundo não vai ser gentil com o filho, então Christian precisa ser forte o suficiente para enfrentá-lo. Enquanto isso, Christian está montando um quebra-cabeça e repetindo palavras para si mesmo em uma sala de espera. Christian monta rapidamente, mas uma peça está faltando. O menino começa a surtar por não achar a última peça. Uma garotinha que estava a poucos metros de distância recolhe a peça do chão e entrega para ele. Christian se acalma, pega a peça e encaixa no devido lugar, montando o quebra-cabeça perfeitamente virado para baixo. Alguns anos se passam e vemos Christian, agora adulto, trabalhando como contador. Em seu escritório, um casal de fazendeiros está explicando a Chris que estão enfrentando problemas com o imposto de renda e precisam de ajuda para evitar que o governo leve sua fazenda. Christian escuta com atenção e fala com frases curtas e objetivas, dando formas legais para reduzir os impostos e preservar a fazenda do casal. No fim da conversa, o senhor agradece a ajuda e diz que Chris pode praticar tiros ao alvo em sua fazenda sempre que quiser. Em outra cena, Mary Beth Medina, uma analista do Departamento do Tesouro, é chamada à sala do Sr. King, diretor do departamento. King inicia a conversa elogiando Medina por suas realizações, e em seguida, questiona por que ela ainda ocupa um cargo inferior. Medina responde que gosta do que faz, mas King afirma que ela está mentindo e revela os registros de seu passado. Nos registros, King descobre que Medina foi presa na juventude, e tem uma tatuagem de arma. Ele a alerta sobre a gravidade de mentir em um processo federal e questiona como ela conseguiu ser contratada, considerando seu histórico. Ao tentar sair, Medina é impedida por King, que afirma que ela terá que trabalhar em um caso para ele se quiser manter o emprego. Em seguida, ele entrega uma série de fotos nas quais o mesmo homem de terno aparece ao lado de diferentes criminosos. Em cada caso, ele usa um pseudônimo diferente, mas sempre é identificado com a mesma função: contador. King revela que irá se aposentar em 7 meses e Medina terá até o fim do mês para descobrir a identidade do contador e resolver o caso, senão perderá o emprego. Em casa, Chris prepara seu jantar com gestos repetitivos e exatos. Após comer, Christian segue para o quarto. Lá, ele acende uma luz piscante, coloca uma música alta, senta-se na cama e começa a usar um rolo sobre a canela, como uma massagem. Com isso, Chris começa a ter flashes sobre seu passado, quando sua mãe foi embora e deixou a família quando ele era criança, e ele foi obrigado a viver com seu pai. Na manhã seguinte, Chris está praticando tiro ao alvo na fazenda do cliente do dia anterior. O fazendeiro fica impressionado com a habilidade que Chris tem. Em seguida, Chris chega a uma garagem onde mantém seu trailer guardado. No interior, ele esconde pinturas valiosas, pilhas de dinheiro e um vasto arsenal. Chris liga o som com música instrumental e logo se deita. Ali, ele tem lembranças de quando estava na prisão. Ele recorda de seu colega de cela, um homem que o ensinava a ser mais sociável e a lidar com dinheiro para criminosos perigosos. Seu segundo trabalho hoje em dia. Chris acorda com uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz o aconselha a assumir alguns clientes comuns, já que seu comportamento está começando a levantar suspeitas. Em seguida, ela informa sobre um novo trabalho: revisar os livros contábeis de uma empresa legítima chamada Living Robotics, como forma de despistar a atenção que ele vem atraindo. Chris aceita o trabalho e comparece à reunião na Living Robotics. Durante a conversa com os fundadores da empresa, é revelado que um funcionário do setor contábil descobriu indícios de que alguém está desviando dinheiro dos lucros. Por isso, decidiram contratar Chris para investigar o que está acontecendo. Ele ouve as informações, concorda com a proposta e afirma que começará no dia seguinte. Enquanto isso, Medina está analisando as fotos que King a entregou. Ele seleciona o rosto do contador e envia para a análise de mapeamento facial. Em seguida, conhecemos Brax, um mercenário altamente treinado, especializado em segurança e eliminação de alvos. Na cena, ele entra no carro de um homem em um estacionamento e o ameaça com uma arma, exigindo que ele pare de vender dinheiro de outras empresas. Após uma série de golpes violentos, o homem, intimidado, acaba concordando. Na manhã seguinte, Chris chega na empresa para trabalhar e ao entrar na sala de conferências, ele se depara com uma funcionária cochilando sobre a mesa. Ele a acorda e, sem jeito, a mulher de desculpa e se apresenta como Dana, a funcionária que percebeu a irregularidade no sistema. Dana mostra os papéis que separou para Chris analisar e tenta participar do processo, mas Chris recusa, fazendo com que Dana saia e o deixe trabalhar sozinho. Medina, por vez, recebe uma ligação do Departamento de Segurança durante uma entrevista coletiva. Eles informam que identificaram um áudio onde o contador ataca um homem que implora por sua vida antes de ser finalizado de vez. Durante o almoço, Dana vê Chris e aproveita a oportunidade para puxar conversa. Chris se esforça para socializar e logo Dana compartilha uma história pessoal sobre seu pai, explicando que ele foi a principal inspiração para a carreira que escolheu. Após o almoço, Chris começa a fazer diversos cálculos no quadro branco, que se estende para as janelas ao redor. Chris cobre a sala inteira de números até descobrir uma falha. Chris chama Dana para mostrar o vazamento no dinheiro. Ele explica que alguém está direcionando dinheiro para uma empresa que não existe. Dana, por vez, fica surpresa ao notar que ela mesma autorizava os pagamentos. Rita, a diretora da empresa, entra na sala e pede que Dana se retire. Em seguida, ela pressiona Chris por resultados, mas ele responde que ainda não chegou a uma conclusão e solicita mais tempo para finalizar a análise. De volta a Medina, ela ouve repetidamente o arquivo de áudio em casa, analisando cada detalhe. Utilizando tecnologia para isolar a voz do contador, ela percebe um detalhe curioso. Antes de finalizar a vítima, ele canta uma canção infantil para si mesmo.
De noite, Brax visita um dos acionistas da empresa robótica, Ed. Brax pede então que Ed injete insulina em si mesmo, até falecer, para que sua esposa acione a pólice de seguro de vida. Caso recuse, Brax fará com que ele e a sua esposa paguem. Ed se vê sem saída e acaba injetando o líquido em si mesmo. No dia seguinte, Chris se depara com alguns funcionários limpando seus cálculos e recolhendo a papelada. Lamar, dono da empresa, chega na hora que Chris pede para pararem e dispensa os serviços dele, afirmando que Ed tirou sua própria vida na noite anterior por ter sido descoberto pelo roubo da empresa. Chris então volta para casa e começa a se autoflagelar nas canelas, enquanto toca som alto e acende as luzes estroboscópicas. Chris tem outro flashback de sua mãe deixando sua família, e acaba quebrando o rolo de madeira na canela, e arremessa seu frasco de remédio. Na manhã seguinte, Chris sai com o carro até o rancho do fazendeiro, e um carro o segue. Lá, Chris tem recordações de sua infância com seu irmão Brax, de quando seu pai contratou um treinador para eles aprenderem a lutar. Enquanto isso, o casal de fazendeiros estão sendo mantidos de reféns por alguns criminosos. Um deles exige que Dolores, esposa do fazendeiro, vá chamar Chris e acompanha a moça até a porta com uma arma aponta para sua cabeça. Com isso, Chris acaba acertando a mão do criminoso. O segundo criminoso força o casal a fugir com ele em uma caminhonete, mas Chris os alcança e enfrenta o bandido em uma luta. Após dominá-lo, Chris o interroga, mas o homem afirma não saber quem está por trás de tudo. Ele apenas revela que foi contratado para eliminar Chris e Dana, mostrando uma foto dela como prova, e logo Chris o finaliza. Chris sai da fazenda e vai atrás de Dana. Ao chegar no local, percebe um homem seguindo a moça para dentro do elevador. Chris corre para alcançá-los. Dana chega ao seu apartamento e é parada por dois homens que dizem ter um pacote para ela. Os homens empurram Dana para dentro do apartamento, mas a moça consegue empurrar um dos homens e se tranca dentro do banheiro. Chris chega e começa a eliminar os alvos e leva Dana para seu trailer. Brax recebe uma ligação informando que seus homens foram eliminados pelo contador. Enquanto isso, Medina está trabalhando para descobrir a identidade do contador. Ela recebe uma ligação sobre o arquivo de áudio que ela enviou. Eles informam que o homem por quem procura pode ter algum tipo de distúrbio que faz ele cantar a música infantil em momentos de estresse. Medina visita o escritório do IRS. Lá, ela descobre que o contador se chama Chris e trabalha em um pequeno escritório de contabilidade localizado em Plainfield, Illinois. No trailer, Dana descobre as pinturas, o dinheiro e todo o arsenal de Chris. Ela questiona por que ele tem isso, mas Chris ignora. Logo, eles vão para um hotel para se esconderem. Dana continua perguntando sobre ele e as coisas do trailer. Chris conta que seu pai era do exército e fez ele treinar para poder enfrentar valentões. Chris revela a Dana que tem autismo e que é difícil ser sociável, por mais que queira. Em um momento, Dana se aproxima de Chris para beijá-lo e Chris desvia. Ele muda de assunto alegando que o desvio do dinheiro da empresa robótica era um plano dos sócios. Após obter as informações necessárias, Medina leva os documentos para King e ele manda uma equipe de investigação até a casa de Chris, tomando nota de todas as armas, número de série e o sistema de segurança. À noite, Chris segue Brax pelas ruas, mas é percebido e acaba sendo alvo de tiros. Ele continua a perseguição e entra em um quarto de hotel, onde encontra Rita sem vida. De volta ao quarto, ao ver Dana dormindo, Chris relembra um momento traumático da infância, com seu pai e o irmão. Percebendo o perigo que ela corre, decide partir sozinho para protegê-la. Em outra cena, Brax é contratado por Lamar para instalar um sistema de segurança em sua casa, para se proteger de Chris. King e Medina dispensa os colegas e conversam sobre a prisão da moça. Medina revela finalizou um traficante que estava fornecendo substâncias para sua irmã e que não se arrepende disso. King, por vez, revela que está atrás do contador há anos e que certa vez, quando esteve perto de prendê-lo, pode ouvir ele finalizando o homem, e logo virou refém do contador. Mas ao esclarecer que era um bom pai, Chris deixou ele em paz. King disse que isso era um sinal para deixar o caso quieto, mas recebeu uma ligação de uma mulher falando sobre um acordo ilegal e decidiu continuar investigando, usando a mulher como informante. King entrevistou o antigo colega de cela de Chris, que era um informante federal, antes de ele ir preso por ajudar criminosos. Quando foi solto, os criminosos o torturaram e o finalizaram. Isso fez com que Chris surtasse e escapasse da prisão. Durante a conversa, o telefone toca e Medina atende. A voz do outro lado fala para Medina sobre a empresa de robótica. Chris invade a propriedade de Lamar e elimina um por um os homens. Brax observa pela câmera de segurança enquanto seus homens avançam. Nas imagens, Brax reconhece Chris, seu irmão mais novo, e ordena que seus homens se retirem. Brax fica furioso com Chris por não se falarem há mais de 10 anos, e culpa o irmão pela morte do pai. Os dois lutam e logo fazem as pazes. Lamar entra na sala e insulta os irmãos. Chris acaba finalizando o homem. Enquanto isso, outros pais visitam o Instituto de Neurociência em busca de ajuda para seu filho. O menino entra em uma da salas onde está Justine, a filha do diretor, e a mesma menina que ajudou Chris anos atrás com o quebra-cabeça. O diretor explica que Justine é não verbal, mas consegue se comunicar usando o computador. A voz que sai do computador é a mesma voz que ligava para Chris. Na cena final, Dana está reformando o apartamento quando recebe uma encomenda. Ao abrir, se depara com uma pintura famosa, mas ao notar uma ponta solta, ela arranca e descobre outra pintura por baixo, que reconhece ser a do trailer de Chris. Esse foi o filme de hoje. Comenta aí embaixo e me conta o que achou. Eu sou Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.